Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um programa recente que está tendo uma mega audiência, que é o programa conhecido como 30 contra 1, onde eles definem uma determinada pessoa para falar de um determinado tema contra 30 pessoas de um lado oposto, digamos assim. E eu tive a oportunidade, tive assistindo os episódios desse programa, assisti o do Thales Gomes como o empresário versus 30 demitidos. Assisti também do Flávio Augusto, do Pablo Marçal, que seriam o bilionário e o multimilionário versus 30 pessoas pobres ou 30 pessoas sem condições. E eu gostaria de conversar com vocês porque existem algumas coisas que eu pude perceber nesse programa que elas são muito claras em qualquer um desses episódios. E é muito perceptível que falando dessa uma pessoa que vai lá debater com as outras 30, cada uma teve o seu caminho para chegar onde chegou. Então é muito claro que cada uma percorreu a sua jornada. E do outro lado, as outras 30 pessoas, elas estão numa realidade totalmente oposta daquela uma pessoa que tá ali debatendo. Mas teve um ponto que me chamou a atenção nesses episódios, nesse programa, é que boa parte daquelas pessoas que vão lá para debater contra essa uma pessoa, ela vai com muita indignação, com muita raiva, vai extremamente armada com palavras, com posicionamentos, com verdades, e é de se entender. Eu confesso que eu entendo perfeitamente, porque existem pessoas ali, existem situações que estão num momento, numa situação extremamente delicada. Então é plenamente compreensível, ainda mais na situação que o Brasil se encontra hoje. Mas um ponto que me chama a atenção de grande parte dessas pessoas e que me motivou em dar o nome desse vídeo de Você é o seu maior problema é que todas elas estão procurando um caminho. Qual é o caminho? Qual é a receita? Quais são os passos que eu preciso seguir que eu vou ter a garantia de que eu vou chegar lá? E é isso que eu gostaria de conversar com vocês, porque eu tive a oportunidade de aprender muito cedo na minha carreira que o mundo ele não é determinístico. O mundo ele é probabilístico. E o que seria um mundo determinístico? Seria um mundo onde você vai cumprir exatamente as etapas que foram pré-definidas e que você vai chegar lá. Você vai ser multimilionário, você vai morar em outro país, você vai ser um empreendedor de sucesso e essa garantia não existe, porque o mundo ele é probabilístico. E o que é um mundo probabilístico? Aí eu gostaria de usar um exemplo que eu sempre uso nas minhas mentorias e com os meus mentorados, que é quando você vai atravessar a rua. Se você vai atravessar a rua e você não olhar para nenhum dos dois lados antes de atravessar, a probabilidade de você ser atropelado é muito grande. Mas não garante que você vai ser atropelado. Da mesma forma que se você olhar somente para um lado da rua, a probabilidade de você ser atropelado diminui. E se você olhar para os dois lados da rua antes de atravessar, essa probabilidade diminui ainda mais. Mas não é uma garantia que você não vai ser atropelado. Daqui a pouco você olhou para um lado da rua, não prestou atenção que veio um carro de um outro lado e ele acabou atropelando você. E é o mesmo exemplo que normalmente todos nós conhecemos alguém de que se cuidava muito, tinha uma boa saúde, fazia exercícios, tinha uma alimentação regular, dormia bem, não bebia, não fumava e acabou contraindo uma doença e faleceu. Todos nós conhecemos alguém dentro desse contexto. E é isso que é um mundo probabilístico, ou seja, por mais que você
faça uma série de coisas, não existe a garantia de que você terá sucesso. Mas, à medida que você faz mais coisas, a probabilidade de você ser bem-sucedido e você sair daquela situação, ela é muito maior. E é isso que eu converso muito com os meus mentorados, que você é o seu maior problema e você se colocou na situação aonde você está. E aí vem a pergunta, tá bom, Rodrigo, e nas suas mentorias, o que que você aborda com seus mentorados? É como que a gente faz para sair dessa? E eu aprendi uma receita muito cedo na minha carreira que fez com que eu alcançasse os meus objetivos. Por exemplo, há muitos anos atrás eu defini que eu queria ter uma carreira internacional, que eu queria ter essa carreira nos Estados Unidos. Em 2020 comecei a me preparar para isso. Eu já tinha inglês, já tinha idioma, comecei a estudar, comecei a fazer mentoria, comecei a fazer estudar também sobre economia, negócios, gestão, tudo mais, e tive a oportunidade de participar de um processo seletivo e fui reprovado. E no feedback que eu recebi de um processo seletivo para uma proposta internacional, eu escutei, olha, você não tem o perfil, não tem condições de ser um profissional que vai assumir um negócio internacional, que vai ter essa oportunidade. E naquele momento eu pensei comigo, tá bom, me dá um prazo que daqui a pouco eu vou mudar essa impressão, vou mudar essa percepção e vou chegar lá. E passei 2, 3 anos num desenvolvimento pessoal e profissional muito profundo, muito robusto, com muita dedicação, levantando de madrugada, estudando 2, 3 horas antes de ir para o trabalho, me preparando à noite, preparando no final de semana, até que chegou uma oportunidade. E naquele momento que chegou aquela oportunidade, eu estava preparado, e aí vem aquilo que nós escutamos, que a sorte aconteceu ao meu favor. E o que que é a sorte? É você estar preparado e a oportunidade chegar. E eu aprendi isso nos livros do Jim Collins. Jim Collins é um dos principais gurus de negócios aqui dos Estados Unidos. E ele fala sobre finanças, sobre gestão, sobre negócios, e num dos livros dele ele chama que existe a ROL, que é Return on Luck, é o retorno sobre a sorte. E o que que ele define como sendo o retorno sobre a sorte? É você se preparar, se qualificar e que em algum momento alguém vai ver você ou você vai se deparar com uma oportunidade e o fato de você estar preparado, você vai ser a melhor opção para aquela oportunidade. E como que você pode iniciar esse processo de preparação? E esse processo de preparação, eu estruturei ele em 3 pilares. Número 1, você precisa identificar a pessoa que mais trabalha e você precisa trabalhar mais que ela. Número 2, você precisa identificar a pessoa que mais estuda, que mais aprende, e você precisa aprender mais do que ela. E número 3, você precisa poupar mais que os outros. Você precisa investir mais que os outros. E quanto mais você fortalece esses 3 pilares, maior é a probabilidade e a chance de você chegar aonde você quer chegar. Porque sucesso nada mais é de você alcançar e você chegar aonde você definiu e aonde você estabeleceu que você queria chegar e aonde você definiu que você quer estar e você atingir isso estruturando e trabalhando estes 3 pilares. Só que precisa de muita inteligência, processo e estrutura para trabalhar nesses 3 pilares. E é isso que eu ensino na minha mentoria com os meus grupos e com os meus mentorados. Como que você trabalha mais que os outros? E o trabalhar mais que os outros não é apenas trabalhar mais horas, mas trabalhar de forma mais inteligente, mais produtiva e mais eficiente, se concentrando e se dedicando naquilo que realmente importa. O pilar número 2, como você aprende mais que os outros. E o processo de aprender mais que os outros não é muitos que você vê no Instagram que fazem leitura de um livro por mês, um livro por semana, mas que têm extrema dificuldade de colocar aquilo em prática. Ou de fazer uma pilha de cursos, mas que não consegue fazer uma apresentação, consegue fazer uma reunião, não consegue justificar e defender um projeto, um negócio, ou até mesmo algo que está querendo defender. E o processo de investir não é você
basicamente ficar olhando canais de YouTube ou vídeos na internet, buscando qual que é a melhor ação, qual que é o melhor investimento, qual que é a melhor oferta do momento para que você possa tentar obter algum tipo de retorno através daquela notícia ou algo assim. Isso tudo você precisa ter muito bem estruturado. E é isso que eu forneço através do meu negócio para os meus mentorados. Como que você aprende a trabalhar de forma inteligente? Como que você estrutura esses processos, esses trabalhos? Como que você aprende mais que os outros e conteúdos que eu estou tendo acesso aqui nos Estados Unidos que não existem no Brasil. E eu falo isso com muita propriedade, com segurança e consigo provar isso. E como que você investe de maneira mais inteligente para que você faça o seu dinheiro, por menor que seja a quantia inicial que você esteja começando, ele trabalhe de forma inteligente para que você não venha em nenhum momento ser uma daquelas 30 pessoas que estão lá, naquela situação, buscando um caminho, buscando uma saída, buscando uma alternativa, algumas até desiludidas, desacreditadas, mas que estão tentando querer virar a página e não conseguem sair dessa. E para que você consiga fazer tudo isso que eu estou comentando aqui com você, basta você clicar aqui no link abaixo, na descrição desse vídeo, e agendar um bate-papo comigo, que eu vou mostrar como você consegue fazer, executar toda essa estrutura que eu estou explicando e estou apresentando aqui para você, e que tem garantia de que você vai chegar onde você quer chegar de uma maneira inteligente, estruturada, fundamentada, validada, dispensando qualquer gurus, comentários ou questões similares a essa, que é o que mais a gente vê dentro das páginas e da internet. Muito obrigado para você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.